Olá, amada minha, boa noite. Eu aqui falo com mulheres que querem aumentar as chances de engravidar e não estão conseguindo. Então, se esse assunto te interessa, se você tem alguém que precisa estar presente, manda para eles pelo aviãozinho ali e convida para que elas estejam com a gente nessa conversa. Meu nome é Cris Martinkovics, eu tenho especialização em mulheres e reprodução. A acupuntura entrou na minha vida há alguns anos e tende a ficar para o resto da minha vida. E eu espero que na sua também. E o tema de hoje que a gente vai tratar é: por que eu não consigo engravidar? Muitas mulheres chegam ao meu consultório com a questão emocional muito abalada, principalmente porque tem uma expectativa da gravidez. Faz tudo para engravidar, mas será que ela está fazendo realmente tudo? Então a conversa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os fatores que você precisa saber se você quer gerar esse bebê. E isso, eu preciso que você esteja muito atenta a uma coisa que a gente se desconectou. A gente é muito ligado no nosso 4G, aqui ó, nessa telinha aqui. A gente precisa desconectar dessa telinha e conectar com o Wi-Fi universal. Conversar com o Papai do Céu, com o Criador, com Deus. Independente do nome que você dê a Ele, você precisa então voltar para dentro de você e entender quais são os motivos. A medicina chinesa ela é um braço, ela é uma ajuda, ela é um gancho, onde você pode então auxiliar o teu corpo a estar pronto para quando for a hora do bebê. A gente não consegue forçar essa ideia. Mesmo que a gente faça uma fertilização in vitro, ela só realmente evolui quando tem uma vida. Quando o Papai do Céu, Criador, Deus, Buda, Shiva, coloca esse sopro divino na sua vida. E esse sopro divino tem nome e sobrenome. E o sobrenome vai ser o teu e o do teu esposo. Então é muito bacana quando a gente fala da questão do gestar, porque eu falo sempre, a gestação começa no coração. Quando a gente tem tempo, quando a gente se conecta, quando a gente olha para dentro da gente mesma e observa quais são os desequilíbrios. Então sim, a identificação do padrão de desequilíbrio é a chave mestre para fazer isso acontecer. Boa noite, meu amor. Nayara, Rafa, Jaci, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre isso então e eu trouxe alguns tópicos para a gente conversar, tudo bem? Por que então as mulheres não conseguem engravidar? Esse é um tema muito presente em todas as nossas sessões. E existem alguns fatores. E alguns deles são fatores hormonais. E aí sim, o vai e volta dos nossos hormônios. Existem problemas de trompa, problemas físicos com a trompa, como obstrução. Existem problemas com o útero, que aí sim, eu preciso ter um aquário limpo, um aquário nutrido, com uma água potável para que o bebê se instale. O solo precisa estar fértil. E o quarto fator é aquele que é não identificado. Quantas vezes a gente escuta que gravidez não identificada a causa? Então esses são os 4 fatores que podem fazer com que você não esteja engravidando, segundo a medicina ocidental. Todos esses fatores eu consigo então trazer para a medicina chinesa e a gente identifica qual é o padrão de desarmonia energética. E a gente vai falar de emoções e de órgãos que são afetados devido a esse desequilíbrio. Os sinais então que você tem que perceber quando você não consegue. Primeiro deles, os sinais são demora, então o tempo que você está tentando engravidar e você não consegue, e esse tempo cada vez é mais específico para cada mulher. Eu acabei de receber uma chargezinha de uma paciente minha que ela mandou assim: Deus, que seja no seu tempo, mas não seria nada ruim se fosse no meu. E ela coloca: não seria bom alinhar o meu tempo com o dele? E infelizmente a gente tende a querer que seja como Deus quiser, desde que seja no meu tempo. Então, os sinais que ela percebe que não consegue engravidar são o tempo, a demora que isso está acontecendo, os exames que ela tem alterado, né? E a questão dos abortos. Os abortos é o pior deles,
Porque quando a gente tem aborto é a eminência de que a gente é capaz de gerar e não é capaz de manter esse bebê. É muito mais fácil eu tratar uma frustração de não engravidar do que recuperar uma mulher que sofreu um aborto. O aborto é quando você tem realmente a concretização de que você foi capaz de criar e você não foi capaz de manter. E existe um equilíbrio que a gente tem que ter dos rins, principalmente, tão falado rim, para a gente ter as questões energéticas prontas. As alterações de exames, sejam ele endometriose, cistos, ovários policísticos, miomas, câncer, que é o mais horroroso dos diagnósticos, né? Porque a gente tem sim um risco muito grande de perda de útero, inclusive, de pode acarretar outras áreas do nosso corpo. São coisas onde a gente tem a medicina integrativa para nos auxiliar. Quando a gente está falando de medicina integrativa, os médicos olham por dentro de você como é que está o teu endométrio, elas conseguem medir os níveis de hormônios, coisas que a gente na medicina tradicional chinesa usa como ferramentas, usa como apoio para que a gente consiga auxiliar então o diagnóstico. Quando a gente sempre fala de uma alteração hormonal, por exemplo, o coração está envolvido, uma vez que é sangue. Então, os hormônios, ele é um dos fatores mais presentes, porque às vezes um ajuste de progesterona. Então eu tenho uma paciente minha que eu atendo à distância praticamente, porque ela mora em Araras, e a gente começou a medir a temperatura basal dela. E a temperatura basal você vai colocar o termômetro por 3 minutos embaixo da língua, antes de levantar da cama, e vai anotar todos os dias durante o ciclo todo, pelo menos por 3 meses. E essa minha paciente, após 3 meses de medição da temperatura, e isso já é um primeiro indício que você dá para o universo dizendo que você tem tempo para o seu bebê. Quando a gente não consegue parar 3 minutos para ler então essa temperatura, para aferir essa temperatura, é o indício de que eu não tenho tempo para o meu neném. Quando você para fazer seu chá, quando você realmente se conecta com você mesma. E após a medição de 3 meses de temperatura, a gente identifica que o estrógeno, que é o hormônio de frio, um hormônio yin, ele ocorre na primeira e segunda fase, né, de 4. Então, a gente chama a primeira e a segunda fase de fase folicular. Na fase folicular, o estrógeno é que é o hormônio que tem que brilhar. Existem outros, FSH, LH, mas eu não vou entrar em detalhes nesses dois nesse momento. Quando a gente fala, então, de ter o estrógeno como hormônio frio, eu tenho que ter uma queda de temperatura, meu óvulo está pronto, ele sobe a temperatura e aí sim a progesterona é a nossa estrela. A progesterona tem que aumentar para a gente conseguir segurar esse neném. Então, estrógeno na primeira fase e na segunda, chamada fase folicular, e progesterona na terceira e na quarta fase, que é chamada fase lútea, que é depois que você ovulou. Então, lútea por causa do corpo lúteo, que o seu útero, o teu ovário, né, recebe, então, tem lá dentro da casinha o óvulo. Quando a casinha aquece, ele libera esse óvulo, a temperatura aumenta e aqui é chamado corpo lúteo ou corpo amarelo, por isso que é fase lútea. Depois que o óvulo saiu de dentro do seu ovário em direção às trompas para encontrar o nosso querido espermatozoide, o nosso campeão, que vai lá e vai conseguir fazer essa fertilização para que ele chegue então até o útero. E essa minha paciente que mediu a temperatura, a gente percebeu por 3 ciclos que a progesterona dela não aumentava, ela tendia a ficar limiar ou quase igual ao estrógeno. Ela sentia muito frio, sentia dores lombares, era uma característica realmente de muito yin. Eu precisava aumentar o yang, eu precisava aquecer essa pessoa, esse útero, esse pé. Quando a gente consegue fazer esse aquecimento que a progesterona aumenta, o neném então se mantém.
A primeira fase, fase Yin, é a fase onde eu formo o óvulo. E a fase Yang é onde eu mantenho, aonde o meu ninho está quentinho para que eu receba, então, esse bebê. Quando a gente fala, então, dos hormônios como principal coadjuvante aí, a gente está falando de todos eles. E aí sim entra o FSH, que é o hormônio de crescimento, o LH, que é o hormônio lutealizante que faz desenvolver e que faz liberar. E aí o sistema nervoso todo está envolvido. Quando a mulher se conecta com ela mesma, ela consegue então entender os seus níveis hormonais, do sangue, do coração, do estresse. É por isso que eu falo que a nossa gravidez começa no coração. Para depois eu conseguir aquecer o meu útero para que eu consiga esfriar a minha mente. O seu pé gelado precisa estar quente e a sua mente quente precisa estar fria. É uma questão de equilíbrio, é uma questão de ajudar o seu corpo a se conectar. E isso a gente faz de algumas formas, com os 6 pilares da fertilidade feminina. A gente inclusive vai ter um workshop em dezembro, dia 15 de dezembro, a gente vai fazer um workshop onde a gente vai estar falando basicamente desses 6 pilares para um grupo mais restrito, para as mulheres que já acompanham a gente há um tempo e que têm um interesse então em escutar um pouco mais de perto com especificidade quais são os 6 pilares para a gente conseguir então essa nossa gravidez, que é o meu objetivo. Ontem nasceu a Lise, uma bebê linda da Lenac e do Luciano. Hoje de manhã eu acordo domingo com o ultrassom, né, de um bebezinho que está começando a gestação e de várias pacientes que diariamente estão comigo, conectadas virtualmente, para a gente conseguir buscar o equilíbrio. Muitas delas me mandam mensagens e eu faço questão de responder a cada uma. Por exemplo, Cris, eu não posso tomar o sorvete porque ele é frio, porque tem gordura. E eu respondo os dois. Então são algumas coisas onde a gente tem a questão do alimento envolvido. O sorvete é frio, ele é gordura e ele é açúcar. 3 coisas que eu não preciso no corpo nesse momento. Eu preciso que ele esteja desinflamado. E quando eu consumo, por exemplo, um sorvete, ele é inflamatório, sim, mesmo os de frutas. As mulheres então confundem muito. Eu não consigo engravidar por um problema psicológico ou por um problema físico. E eu te respondo, por ambos. Ambos os fatores são juntos, eles andam juntos. Quando a gente está falando em medicina chinesa, eu estou falando em 5 pilares de saúde, de elementos, a gente tem 5 notas musicais, 5 elementos na medicina chinesa, o 5 está muito presente na nossa vida, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho das emoções. Quando existe desequilíbrios desses 5 elementos, e os elementos são madeira, fogo, terra, metal e água. E aí cada um envolvido e representado por um órgão na medicina chinesa. Eles alimentam então os 12 meridianos. Eu tenho 5 órgãos, 5 vísceras e 2 auxiliares, que é chamado pericárdio ou circulação e sexualidade, né? E o triplo reaquecedor. São os 2 que fazem um parzinho ali, completando então os 12 meridianos que fazem a circulação energética no nosso corpo. E a energia na medicina chinesa, ela é formada por 3 componentes. São eles: o que eu respiro, que é o Yang, que é o céu, que é o celestial. O que eu como, que é o da terra, que é o Yin, que é o que nutre o meu corpo. E juntamente com a minha energia vital. Eu preciso estar viva para que eu consiga então respirar a parte Yang, me alimentar da parte Yin, da parte que vem a terra, junto com essa minha energia vital, e é formado o Zong Qi, que é o Qi torácico, que é a energia torácica. E essa energia, ela circula pelo corpo através do pulmão, através das vias circulatórias, levando então todo o alimento que você precisa, físico e emocional, para esses órgãos. Quando a gente está falando de um desequilíbrio de fígado, por exemplo, o excesso de raiva pode provocar um desequilíbrio de fígado. E o fígado é o que controla o que sobe, o que desce, o que sai e o que entra. Então, quando a gente está dizendo de desarmonias,
emocionais e físicas, elas andam extremamente ligadas, uma vez que a sua emoção te faz adoecer. Não é a sua doença que faz você ficar abalado emocionalmente. Muitos estudos revelam, e muitas vezes na prática, quando a gente vai fazer um questionário de diagnóstico que eu encaminho para as minhas pacientes, por exemplo, esse diagnóstico identifica qual é o desequilíbrio emocional que essa mulher passou. E muitas vezes, quando eu tenho um desequilíbrio, por exemplo, de metal, que é o pulmão, ele está vinculado a uma tristeza, a um ciclo que eu não consegui romper, a uma mágoa que eu carrego dentro do meu pulmão. E essa mágoa faz com que eu tenha, então, desequilíbrios emocionais relacionados à tristeza, a pesar. E tem um problema grande nisso, uma vez que o pulmão alimenta o rim. E o rim é o cara que eu preciso para gerar. O yin do rim, ele gera óvulo, e o yang do rim mantém o meu bebê. Então, tá tudo muito vinculadinho, tá tudo muito grudado. Eu não consigo desvincular a questão da maternidade com a emoção. Então, quando me perguntam o equilíbrio, ele é emocional ou físico, eu vou sempre responder os dois. A minha função é te ajudar a identificar aonde está esse desequilíbrio, qual foi a emoção que está causando esse desequilíbrio e como eu faço para rever, para eliminar, para soltar, para perdoar, para conseguir encerrar as coisas que a gente precisa para que isso aconteça. Olha só, Lucas na live, meu irmão na live, marido na live, que honra, hein? Todos! Denão na live, aí sim, tô gostando de ver. A gente tem que apoiar os nossos, acho que a gente tem uma questão muito grande, né, de como a gente consegue fazer com que as pessoas estejam presentes, né? É um feriado, Lucas na live, Tânia na live, o Ri na live, a Estela. Então, assim, parar para ouvir isso, né? Parar para realmente 8h15 da noite. A Estela com certeza tinha coisas boas para fazer e decidiu me doar a melhor parte, o bem mais precioso que vocês têm, que são os tempos. O tempo que vocês estão aqui para ouvir, para prestigiar, para aprender. Então, meu muito obrigado a vocês que estão comigo, sempre. Muito bem. Falamos então de fatores emocionais, fatores psicológicos, e quando a gente está dizendo de prestar atenção nas nossas emoções, como ela está fazendo adoecer, uma enxaqueca pode estar vinculada à questão do fígado. Então, o yang do fígado, que ele é o cara que ele realmente diz o que tem que descer, o que tem que subir, quando ele está fora de frame, né? Quando ele está fora de compasso, quando ele não está em equilíbrio, o fígado vem e acende, e ele deveria então descer uma parte, subir outra parte. Essa ascensão do yang do fígado pode te dar então uma dor de cabeça muito grande, e eu postei ainda hoje, dor de cabeça sem sexo, sem bebê. Então, meninas, sem dores de cabeça, por favor, vamos gerenciar esse estresse, vamos cuidar dessa emoção, vamos cuidar desse coração. Cissa, saudade, a Cissa é acupunturista também, estudou comigo, obrigada pela presença, meu amor. Então assim, vamos falar então um pouquinho dos fatores que podem dificultar, fatores que podem dificultar a minha gravidez. Existem alguns pilares de que a gente vem ao longo do tempo não prestando atenção. Por isso que eu digo que a conexão, quando a gente fala, é sempre coisas que a gente já vinha fazendo e a gente não prestou atenção, tá? O primeiro fator que pode fazer com que eu não consiga engravidar é constituição herdada. É o seu potinho de ouro, é a energia que o papai e que a mamãe te deram e formou sopro divino. E acontece, então, você recebe a sua energia. Essa sua energia eu comparo sim a uma vela. Ela é como se fosse a parte yin, a cera, e a parte yang, a chama da sua vela. Quando você acende a chama, você está vivo.
Você começou a queimar, você começou a viver o seu tempo. Você vai fazendo com que seu tempo vá acontecendo. Quando essa cera dessa vela encerra, a gente morre. Então, a primeira coisa que pode não fazer você engravidar é sim a sua constituição herdada. Quando o papai e a mamãe eram muito velhos para te ter, quando a energia que eles te passaram já não era forte o suficiente. Então, a sua energia ancestral já é um pouquinho mais fraca. Como é que eu sei disso, Cris? Alguns fatores que podem te ajudar a identificar se você tem uma constituição, por exemplo, fraca. Se você tem cabelos brancos prematuros. Então, o meu irmão, Jefferson, ele desde os 18 anos tem cabelos brancos e barba branca. Então, é um menino lindo, forte e que tem, então, uma constituição herdada um pouco menor. Por quê? A minha mãe teve ele um pouco mais velha, ele é o terceiro dos filhos, as gravidez dela foi muito próxima uma das outras, então a constituição é muito importante que a gente veja e acompanhe como está. Um detalhe é, eu não consigo aumentar a chama dessa vela, eu não consigo aumentar a cera dessa vela. Essa vela, ela é limitada, ela é uma poupança onde você só faz saques diários. E o saque que você faz, ela pode ser mais rápido ou mais devagar. E alguns fatores fazem com que ela ande mais rápido, com que a vela queime mais rápido. Os excessos e as faltas. Então, quando eu estou falando de excesso de exercício físico ou zero de exercício físico, eu estou falando de 8 ou 80. O caminho do meio do equilíbrio para a gente ter, então, exercício físico, por exemplo, que é o segundo fator que pode fazer com que a minha energia esteja sendo desgastada em outro lugar. Então você imagina que a sua energia de vida, você está nutrindo, você está respirando e você está usando a sua vela da vida. Os três fatores que fazem com que você fique viva. Você se alimenta, você respira e você está viva. Quando você tem esses três elementos muito presentes, caiu, voltou? Vocês estão me ouvindo? Dá um oizinho para mim dizendo que vocês estão me ouvindo ou não, porque minha conexão caiu e voltou. Voltaram? Perfeito, obrigada, Luana. Então, quando a gente está falando de constituição fraca, é a sua herdada e ela é, sim, necessário que a gente leve em consideração o exercício físico, por exemplo. O exercício físico, ele não pode ser a maratona e não pode ser o zero. Você precisa achar o seu caminho do meio para que você pratique exercício físico, para mobilizar a tua energia, para fazer com que a energia circule no seu corpo, e quem faz essa movimentação é fígado, quem controla o músculo é baço, e daqui a pouquinho eu vou falar dos principais desequilíbrios energéticos que esses órgãos estão causando. Então, ele relaxa, ele lida com o seu estresse, ele trabalha a sua mente. Então, o exercício físico, ele é sim essencial quando a gente está falando de fertilidade, mas no tom e no momento certo. Não dá para querer se preparar para uma maratona e correr essa maratona tentando engravidar. São duas coisas que são concorrentes. Então a gente vai falar em prioridades. Qual é a sua prioridade? O que você está querendo mais? Você está querendo mais a maratona ou o seu filho? Então, a sua energia sendo finita, eu preciso então não ter concorrentes, como se eu direcionasse meu cabo, minha força de luz toda para gerar, tá bom? Constituição física, exercícios em excesso ou em falta, trabalho excessivo, atividade sexual excessiva ou zero, preciso dela para a gente fazer o neném, invasão de frio e dieta alimentar. Esses são os 6 fatores que a gente vai estar falando o tempo todo quando a gente está dizendo em pilares para conseguir engravidar.
E muito cedo as meninas deveriam ter consciência disso. Por quê? As que não conseguem engravidar entre 20 e 35 anos, geralmente é por invasão de frio. Pela comida que come, pela roupa que usa, pelo frio que é exposto. Depois dos 35 anos a deficiência muda, geralmente é por realmente a questão energética, a gente queimou muito, essa vela foi consumida rápido demais, que é a sua essência de vida, que você dissipou dos 20 aos 35, quando você chegou aos 35 você me olha e fala, Cris, agora eu quero engravidar. Então com certeza é possível, a gente tem mulheres aí, a Van com 40 anos e a nossa linda Maria Isadora, todos a gente consegue auxiliar com a medicina chinesa a esse reequilíbrio, mas ela não acontece se a gente não rever algumas questões emocionais, físicas, de dieta, de sono, de exercício físico, de meditação. Eu preciso que você volte para dentro de você, que você se conecte com esses 6 pilares, para que a gente entenda de uma vez por todas que eu preciso priorizar, que eu preciso voltar para o meu eu preciso entender como é a minha menstruação, entender como é que está a minha temperatura, como é que está meu ciclo, para a gente conseguir então evoluir e chegar na desejada gravidez. Todas as mulheres que me procuram e chegam com esse problema, bom, a maioria das mulheres que me procuram, o problema maior chama-se deficiência energética de baço e pâncreas. Essa deficiência, segundo a medicina chinesa, é aquela do pensamento. A cabeça que não para. Pessoa que não consegue frear em curva. Ela é um carro que ela só tem que chegar. Ela não tem tempo de parar para fazer a curva. Ela não tem tempo de parar para abastecer o carro. E isso faz com que ela tenha um pensamento extremamente acelerado, que ela tenha vontade de comer doce o tempo todo, que ela tenha tendência a ganhar peso, ela sinta peso nas pernas, ela tem uma fadiga mental e física extrema. Todos esses são fatores de deficiência energética de baço, além dos miomas, dos cânceres, das endometrioses, todas as inflamações de útero, como se a gente não tivesse tempo de encerrar os ciclos, não tivesse tempo de limpar esse nosso aquário dos relacionamentos, das crenças, das coisas que você faz quando você menstrua, quando você solta, quando você libera o seu sangue. Quantas vezes você parou o seu sangramento com absorventes internos, com entra na piscina que o fluxo diminui. Muitas vezes a gente ia para a piscina e não precisava nem colocar o OB nem nada, que você tinha certeza que o fluxo ia parar. Por que o fluxo para quando a gente entra na piscina? Porque entra invasão de frio. O colo que está quentinho, está morninho, pronto para abrir e saindo o fluxo, ele fecha, ele trava, a energia para ali. Então, essa invasão, por isso a gente não deve, então, entrar em piscinas, cachoeiras quando menstruada, porque o teu colo está aberto, tá muito exposto para isso, você deveria, então, evitar esse tipo de invasão. Quando você senta no gelado, existe também a temperatura do chão que vai. Quando você anda com os pés descalços, a mesma coisa. Então, é voltar um pouquinho e lembrar lá da sua avó, da sua bisavó, da sua mãe te dizendo, não senta no chão, não anda descalça. E a gente tá tão louca nesse ritmo que o mundo nos coloca, né? Você vestiu a capa da Mulher Maravilha e você assumiu que você é ela. Então esse assumir que você é essa Mulher Maravilha faz com que você tente controlar esse fluxo. Quantas vezes a gente não tenta controlar o nosso ciclo menstrual porque a gente tem uma viagem, porque a gente tem um casamento, porque a gente quer usar um vestido, a gente vai estar inchada. Então a gente emenda pílulas, a gente para pílulas antes e a gente desregula a nossa menstruação conscientemente. Então a irregularidade menstrual, ela é um fator sim que te impede de engravidar. Se você tem um ciclo irregular, se você não tem exatamente os dias certos, 28, 25, 30, 32, qual é o seu ciclo menstrual?
E nisso eu preciso que a gente acompanhe por 3 meses a tua temperatura para a gente identificar se ela tá baixa na primeira fase e na segunda, se ela aumentou na terceira e na quarta fase. Então fase folicular e fase lútea precisa sim ter diferença de temperatura. Se a gente não tem essa diferença, existem alguns indícios. E aí, aqui no meio tem uma coisa chamada ovulação. Na ovulação eu preciso ter muco cervical, eu preciso ter um colo mais baixo e a temperatura sim tem que aumentar. Esses são os 3 fatores que fazem com que a gente volte e olhe para dentro dessa mulher, para dentro desse controle basal de temperatura e olhe com carinho para ver qual é a desarmonia dela. Então, a temperatura, ela é um primeiro indício do desequilíbrio pertinente. Sempre vai ser desequilíbrio de yin ou de yang, por exemplo. O yin é o frio, é o repouso, é o descansar. Lembra que o carro não para na curva? Lembra que eu não tenho tempo para abastecer o carro, que eu só quero que ele ande? Esse é meu yin. Essa é a vontade de voltar para dentro da sua ostra, pegar um pote de sorvete, sentar na frente do Netflix e ninguém mexe comigo. É o teu corpo pedindo para você parar. Quando você não para por bem, vem uma doença e te para por mal. Uma enxaqueca, uma lombalgia, alguma coisa que te impeça de andar, que te impeça de correr. A gente tem que parar e entender quais são as causas dessas doenças. E o hormônio yang, que é o hormônio movimento, ele quando está em excesso, ele frita os seus óvulos. Ele queima de uma forma que você não consegue gerar. O teu útero está quente, está fervendo, ele não pode estar frio, ele não pode estar fervendo, ele tem que estar morno, caminho do meio. Quando a gente chega na temperatura ideal, na espessura desse endométrio ideal, num óvulo que não é frito, né, que ele é nutrido, que ele tem uma temperatura ideal, é você dando oportunidade para que seu corpo conceba, para que você tenha realmente feito de tudo que você pode. Isso é garantia de que eu vou gerar? Não, porque quem decide, quem vai e quando vai descer é Deus. Não é você, não sou eu, não é ninguém. Mas a gente vai ter a certeza absoluta de que cada dia da sua vida você fez tudo o que precisava para que isso acontecesse. E só você pode fazer isso. Não tem ninguém que vai chegar para você e vai dizer assim: ai, olha só, agora você tem que tomar teu remedinho, tá? Olha, agora você vai descansar. Você não é mais uma criança, você é uma mulher. Então assume essa responsabilidade para você. É você quem quer esse neném. Então para de desculpa, para de tentar, ai, mas é tão bom, eu sei que é bom sorvete, eu sei que é bom gordura, eu sei que é bom café, mas eu também sei o quanto é bom ser mãe. E esse é o meu desejo para você, que eu consiga te ajudar a aumentar a chance de você ter esse bebê, que teu corpo fique em equilíbrio, que você olhe para dentro de você, para dentro do teu coração, para dentro do teu corpo, dessa massa corpórea, e que você tenha certeza que ele está nutrido e que ele tem tudo que é capaz para gerar no bebê. E para isso eu preciso cuidar da sua emoção. Eu preciso que você olhe para dentro de você, que a gente identifique junto quais são os desequilíbrios energéticos, o que está causando esse desequilíbrio energético, e que a gente olhe com muito amor, mas de uma maneira extremamente sincera. É brutal a sinceridade que a gente precisa nesse momento. Quais são as mágoas que você tem? Quais são as raivas que você tem? Para a gente tratar esse desequilíbrio e aí sim a gente conseguir entrar numa gestação saudável. Muito bem. Alguma faixa etária que as mulheres não conseguem engravidar? Então eu tenho mulheres que entre 20 e 35 anos geralmente não engravidam porque tem invasão de frio, são aquelas que têm as cólicas, a dor para ela às vezes tem que ir para o hospital. Ela come comidas japonesas, por exemplo, que são muito frias, sem um chá, sem um gengibre para tentar equilibrar isso. Depois dos 35 até os 45 anos, que é geralmente quando a gente entra na menopausa e deixamos de ter a possibilidade de engravidar, porque se você tem menarca e ainda menstrua, você pode gestar. Quando você para de menstruar, aí sim acabou a nossa jornada. Então, dos 35 aos 45 anos,
a maior deficiência que eu tenho é a energética de baixo. É a cabeça que pensa muito, é o excesso do controle, é eu preciso fazer, eu tenho que ter, é meu tempo, é meu relógio, meus exames, é muita coisa na minha cabeça. Então minha cabeça fica quente e meu pé fica extremamente gelado, porque não circula energia. Bora equilibrar isso, bora colocar isso de uma maneira para auxiliar o teu corpo a fazer então essa gestação acontecer. Essa é a minha proposta. Como a medicina chinesa pode ajudar a mulher a engravidar? Muito bem. A medicina chinesa, para ajudar a mulher a engravidar, ela tem alguns fatores. Primeiro, aumentar o nível de energia dela. Se eu tenho uma deficiência por excesso de pensamento, a mulher que não para muito, é a máquina que está trabalhando o tempo inteiro, eu preciso ajudar ela a ter mais energia, a ela não estar tão cansada no final do dia, a ela ter mais vida. Então, esse é o primeiro fator que faz com que a gente auxilie a mulher a engravidar. Estabilização das emoções é a segunda. Estabilizar as emoções é de extrema importância, porque como a gente está falando de elementos da medicina chinesa que causam esse desequilíbrio, eu preciso que você olhe para ele e só você pode me dizer quais são as emoções que fazem com que você fique realmente desequilibrada. Essa é a palavra. E circulação de energia. Então, aumento da energia, estabilização das emoções e circulação de energia. São os três fatores que a gente vai falar um pouquinho, porque a circulação de energia é quando todo o meu corpo está nutrido. Acabei de falar que a cabeça tem que estar fria e os pés têm que estar quente. E hoje a gente encontra um padrão totalmente diferente. Quando a gente consegue, então, esses três fatores, voltar para dentro da gente e colocar essa harmonia em xeque, isso é excepcional. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais nutrida, uma pessoa com mais energia, tá bom? Se uma mulher soubesse disso, quais as mudanças que ela conseguiria observar? Então, quando a gente fala de eu deveria ter te conhecido mais cedo, né? Quando a gente está dizendo quais são os fatores que podem estar fazendo com que você não engravide hoje, muitas vezes a gente está falando de coisas que a gente vem tendo um padrão, né, na vida. Desde muito nova, padrões de energia, padrões de comida, padrões de sono. E eu não estou dizendo que você tem que voltar, porque a gente não consegue. Eu estou dizendo que você tem que, a partir de agora, ter a consciência de quais são os pilares que você precisa prestar atenção para que você consiga engravidar e que daqui para frente você dê essa oportunidade para o seu corpo. Então, os principais fatores que a gente percebe quando a gente começa a fazer um acompanhamento com a medicina chinesa é o sono. Então o sono melhora brutalmente. Por quê? Porque se você acorda entre 1 e 3 da manhã, existe um desequilíbrio de fígado. E aí você já acorda cansada. Então o fígado é o general e o baço são os soldados. O general controla esses soldados. Quando o general está muito bravo, os soldados não conseguem acompanhar. Ele é muito estrategista, ele quer as coisas no tempo dele e o soldado, meu pobre baço, ele não consegue aguentar essa pressão. Fígado e baço, então, são as duas coisas que a gente tende a equilibrar quando a gente fala de sono, e o baço entra especificamente na alimentação também, porque a gente faz alterações alimentares. A alteração alimentar é de extrema importância, porque ela é a sua energia yin que você coloca para dentro. A energia yang é que você respira, a energia da terra é a yin que você coloca para dentro. Essas duas que vão fazer a tua máquina andar. Vão nutrir o teu corpo e vão fazer com que você tenha ou não o sucesso naquilo que você precisa. Os pés mais quentes. Então as meninas relatam sim que com a alteração da alimentação, por exemplo, eu consigo fazer a circulação acontecer. Respirações de yoga, respirações quadradas que eu ensino a fazer também fazem a diferença, porque você faz com que a energia circule. O yang desce e o yin sobe. O yang desce e o yin sobe. Esse é o ciclo de equilíbrio quando a gente está falando em yin e yang. O muco cervical. Então, mulheres que não tinham muco cervical me relatam diariamente o muco, que conseguem pegar, que conseguem identificar, que estão percebendo o corpo dela. Isso é sensacional, porque é um dos indícios de que você está ovulando. Muco cervical, temperatura basal e posição do teu colo, tá bom?
Irregularidade menstrual. Regularidade menstrual é sim o quinto fator que a gente tem de melhora quando a gente fala de medicina chinesa. Por quê? Se eu tenho uma menstruação, um ciclo regular, a gente consegue saber exatamente qual é o período de ovulação. E nesse período a gente entra com fitoterápicos específicos, com massagens específicas, com alimentos específicos para nutrir esse óvulo, para nutrir o seu útero. Então o gengibre, por exemplo, tem uma ação de aumento de endométrio, ele é colocado sim na fase ovulatória. Eu preciso da bromelina, que é do abacaxi. A bromelina do abacaxi, ele faz ajudar a anidar esse bebê. Eu preciso da melancia, porque ela acalma o meu coração. Eu preciso da beterraba para nutrir o meu útero. Então, esse suco ovulatório, eu vou tomar em que fase? Na fase ovulatória. Quando é, Cris? Você que sabe, não sou eu. Então, são coisas que a gente vai aprender juntas a como lidar com isso, como fazer isso acontecer, como eu consigo observar. Existem planilhas, existem metodologias para a gente fazer isso. Então, eu te convido para que você pare por um segundo, não perca mais tempo e que venha a partir de agora cuidar do seu corpo. Mesmo que você não queira engravidar nesse momento. Começa já a cuidar do seu corpo agora, começa já a alimentar o seu corpo com coisas, porque o teu corpo de mulher vai agradecer. Uma menstruação sem dor, um ciclo regular, um sono de qualidade, uma alimentação excepcional, meditação e exercício físico. Toda mulher deveria ter isso, até porque quando a gente vai falando em menopausa, esses 6 pilares também vão te ajudar. Basicamente se tá quente, esfrie. Se tá frio, aqueça. Se tá úmido, seque. Se tá molhado, se tá úmido, seque. Se tá seco, umedeça. Se tá deficiente, suplemente. E se tá em excesso, retire. Basicamente, esse é um mantra, esse é o conceito da medicina chinesa quando a gente fala de harmonização. Quando você consegue colocar esses elementos todos em equilíbrio, que você não está nem quente demais, nem frio demais, nem molhado demais, nem seco demais, nem em excesso, nem deficiente. Esse é a mágica, esse é o equilíbrio que a gente tanto fala, que o chinês tem, que a medicina chinesa traz para nos ensinar. E a gente vai ter sim que rever pilares. E esses pilares é que a gente vai trabalhar um a um para entender como é que funciona, o porquê que eu quero que você durma às 10 horas, o porquê que eu preciso que você coma determinado alimento, que você deixe de consumir determinado alimento. Não é porque eu não quero, é porque existem estudos que dificultam. Existem estudos, inclusive, de poluentes. O PBA, o plástico, né? Então, substitui por vidro. Eu fiz uma postagem hoje sobre isso. Né? Algumas coisas que você tem que eliminar da sua vida. Quanto mais você descascar e menos você abrir, mais natural, mais mais nutritiva é a tua alimentação. Então, enquanto eu tô falando de feira e não de mercado, tudo bem que na feira tem pastel, né? Mas eu não tô falando do pastel, eu tô falando realmente das frutas, dos legumes, das coisas frescas que a gente consegue trazer para dentro da nossa casa. Colocar dentro da sua boca. Então, que tipo de alimento você se alimenta? Que tipo de pensamento você pensa? Que tipo de coisas você fala? Que tipo de coisas você vê? Quando a gente fala em 5 orifícios para o chinês, a gente está falando sim de ouvidos, que o rim se abre nos ouvidos, dos olhos, o fígado se abre nos olhos, do nariz, o pulmão se abre no nariz, da boca. E aí sim, a boca, ela é o baço e a língua ela é o coração. Olha que lindo, né? Ter essa harmonia toda, ter isso colocado dentro da sua vida. E aí a gente está falando de meio físico, do que você está vendo na TV, do que você tá lendo, de que livros você está lendo, do que você se nutre. Então para de perder tempo, de terceirizar a sua vida com coisas que não importam. Volta para dentro de você e coloca um basta nisso. O que você ouve, o que você vê, o que você cheira, o que você fala tem a ver com as suas emoções. E quando a gente está falando de emoção, tem tudo a ver com o equilíbrio energético. O equilíbrio energético ele é o fator.
Quando a gente identifica a raiz do desequilíbrio energético, esse bebê olha e vai ficar orgulhoso de você, eu tenho certeza. O teu útero vai estar nutrido para receber esse neném. Os teus óvulos vão estar fortes para ser fecundados. O espermatozoide vai estar forte para chegar até ele. E eu tô falando do casal. Nenhuma gravidez se faz sozinha. A gravidez se faz sim na cozinha, se faz com o alimento que você ingere, se faz na cama com a temperatura do sexo que você tem, se faz com os teus pés quentes, que vão indicar que teu útero está pronto. Então para de terceirizar o teu tempo, para de tentar achar culpado pela sua não gravidez. Olhe para dentro de você que você vai ter as respostas. Caímos de novo? Voltamos? Acho que sim. Muito bom. Quais são as coisas então que pode estar atrasando a minha gravidez? O desacelerar. Eu não consegui desacelerar. Eu preciso que você pare, que você se conecte. Então desacelerar e conectar-se com você mesmo é o que pode estar atrasando a sua gravidez. E um segundo fator é que a gente vai de 0 a FIV, a fertilização in vitro, muito rápido. Essa ânsia, esse anseio, essa ansiedade, esse desejo desenfreado de controlar o tempo, de dar uma de Deus, quando não existe indicação para fertilização in vitro. Sou totalmente a favor da fertilização in vitro, quando ela é necessária. Então a gente teve uma gravidez agora recentemente de uma óvulo doação e a mulher precisou então, porque ela já não tinha mais óvulos, não conseguíamos gerar com óvulos, a gente teve uma óvulo doação, a gente teve o espermatozoide da mulher e a gente colocou esse bebezinho e eu tô com a grávida feliz da vida que vai me ver amanhã, tá bom? Então eu preciso, de novo, te peço para que não vá de 0 a FIV tão rápido. É um caminho, é um processo. Eu não tenho tempo, eu não quero esperar me conectar, eu não tenho a paciência para isso. Trabalhe isso, desacelere, se conecte com você mesma e pare de terceirizar também a sua fertilização. Como a mulher se sente quando acredita não poder engravidar? Eu acho que os sentimentos quando a gente tem o não da gravidez são 2 basicamente, pelo que eu vejo hoje no meu consultório. Se vocês tiverem uma opinião diferente, podem me contar. Frustração e injustiça. Ela se sente extremamente frustrada por não conseguir gerar, uma vez que ela tem todas as ferramentas. Ela tem um útero, ela tem um ovário, ela é mulher, ela tem peito para amamentar e ela não consegue gerar. Então isso, o primeiro sentimento que me dá é a frustração. É o primeiro sentimento que eu tenho que lidar com essa mulher. Porque ela se sente extremamente irritada, raivosa, desequilíbrio de fígado é causado quando a gente tem frustração. Então, a frustração, ela é o principal fator. O segundo deles é a injustiça. A mulher diz, todo mundo engravida menos eu. Como se todo mundo tivesse engravidado só para incomodar ela. Todas as pessoas que ela olha tá grávida. Então, essa injustiça, e que a gente fala de novo, né, em Criador, em Deus, é um julgamento, é no meu tempo. Então, é injusto eu não gerar. E quem disse que você é dono da verdade? Quem disse que você tem o controle do tempo de quando é melhor ou não? Quando as gravidez acontecem não desejadas e que são bênçãos. E quando as gravidez acontecem que não evoluem porque as mulheres fazem abortos. Então, essa justiça ou injustiça, não acho que é uma questão que a gente consiga julgar. Quem é você para julgar o que é justo ou não? Não acho que a gente tem esse poder. Então, quando a gente fala de frustração e justiça, é como se você estivesse trocando de carro. Se você quer comprar um Audi Q3, você só vê Audi Q3. Se você quer comprar um Fusca branco, você só vê Fusca branco. Por quê? Porque o teu foco foi para ele. Porque você começou a observar isso. Então as mulheres sempre estiveram grávidas o tempo inteiro. Acontece que agora você percebe mais. Porque parece que tudo isso é só para te machucar. E não é verdade. Cada um tem a sua história. Construa a sua, faça a sua parte. E aí a gente vai depois, com certeza, comemorar essa mulher que você se tornou. De novo, se você vai ter seu neném no colo, Deus é quem decide.
mas eu preciso te ajudar a se conectar com você mesma, a aprender a desacelerar, a fazer com que você consiga entrar dentro do seu equilíbrio. A mulher que existe dentro de você vai agradecer essa mulher que você vai se tornar. E depois de começar o tratamento, o que eu mais ouço, né? Uma última pergunta aqui que eu vou responder. Então, as meninas dizem: eu gostaria muito de ter te conhecido antes, eu gostaria muito de conhecer a medicina chinesa antes, eu gostaria muito de não ter passado todo esse desequilíbrio, não ter dado o poder das pessoas me magoarem, não ter controle sobre a minha emoção como eu tenho hoje. Então eu digo que é um processo que as pessoas chegam quando tem que chegar, as pessoas escutam quando tem que escutar. Se você escuta uma coisa e não está preparado, você pode não dar a importância que ela tem. Então sim, teu horário é agora, o teu tempo é agora, aproveita agora que é o que você tem. Quando você está sofrendo pelo que você passou, você vai ter depressão. Quando você sofre pelo que ainda vai vir, você vai ter ansiedade. E eu escolho viver hoje. Eu escolho sim ter um pensamento em como eu consigo hoje controlar melhor as minhas emoções, como eu consigo controlar a minha alimentação, o meu pensamento, a minha leitura, o que eu ouço e o que eu falo. São os fatores que eu consigo sim ter controle. E eu dou ou não o poder das pessoas me fazerem feliz ou me fazerem infeliz. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente não permito. Se tem uma coisa que eu sei que vai me deixar chateada ou que eu daria, não tem ninguém que eu diga assim, ó, você tá me irritando. Eu tô te dando o poder de me irritar. Eu simplesmente não te dou esse poder. E isso é uma escolha minha. Essa inteligência emocional a gente desenvolve. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas é totalmente possível. Quando você não dá o poder às pessoas de te fazer o que você não quer que elas façam. Isso é excepcional, quando você consegue voltar para dentro de você e ter o controle aqui do teu coração, das tuas emoções, do que te impactam ou não, tá bom? Eu quero agradecer muito o tempo de vocês. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho com essa noite, com esse feriadinho que a gente teve, que você me deu o seu tempo para escutar o que a gente estava falando, para compartilhar com as pessoas que precisam. Essa live vai ficar gravada. Eu vou estar todo o tempo, todo dia, vocês vão me ver sim no Instagram, trazendo informações, trazendo conteúdos, porque o meu objetivo é fazer com que você tenha aumento de chance de engravidar. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus.